a nova estratégia para se aposentar. Este é o tema da palestra magna com o educador financeiro Gustavo Cerbasi. Gustavo, para a sociedade, no Brasil e no mundo, é fácil planejar a aposentadoria? Não é fácil, né? Existe um custo muito alto em que normalmente o governo assume a responsabilidade pelos seguros sociais, por algumas ferramentas de segurança, como o seguro-desemprego, licença-maternidade. Existe a previdência pública que cobre parte da dificuldade que as pessoas têm de fazer seu próprio planejamento. Existem as ferramentas da iniciativa privada, os investimentos via fundos de pensão, planos de previdência, que são a solução hoje para a maior parte das pessoas, mas que mesmo assim, apesar de todo o estímulo, apesar da eficiência, apesar da importância que esses mecanismos têm, existe talvez, não diria preconceito, mas uma dificuldade por falta de educação, por falta de estímulo maior das pessoas aproveitarem esse instrumento, né? Seja pela própria facilidade de ter um projeto completo de planejamento, de atualização pela inflação, de saber aonde se vai chegar com um investimento mais estruturado, seja pela grande oportunidade, por exemplo, planos patrocinados ou fundos de pensão oferecem quando a empresa para a qual a pessoa trabalha traz uma contrapartida extremamente valiosa que funciona como uma compra de salário e mesmo assim muitos resistem a aproveitar as oportunidades porque não estão adequadamente estimulados a construir um futuro mais previsível, mais seguro, dá-se muito valor para o presente, negligenciando significativamente um futuro que é cada vez mais extenso porque as pessoas estão vivendo mais. Gustavo, falando em resistência, como fica essa resistência frente à crescente longevidade da população global? Bom, as pessoas ainda se comportam como seus avós se comportavam, né? O modelo previdenciário, seja a previdência pública ou privada, em que as pessoas acreditavam que iriam parar de trabalhar aos 65, funcionava muito bem quando, a partir da aposentadoria, se tinha uma expectativa de vida talvez de 10, no máximo 15 anos. Hoje, essa expectativa de sobrevida após a aposentadoria mais do que dobrou e as pessoas continuam se planejando para se aposentar aos 60, 65, em alguns casos até mais cedo. E a conta simplesmente não fecha. Se eu tenho 30 ou 40 anos de trabalho e depois eu quero viver uns 30 anos sem trabalhar, não há poupança que dê conta do estilo de vida que eu pretendo ter no futuro, mesmo para aqueles que se planejam para manter a renda. Porque manter a renda não é suficiente. É preciso entender que se eu tenho um estilo de vida que se paga com o que eu ganho aos 50 anos, se eu vou ter uma aposentadoria igual ao que eu ganho aos 50 anos, pode ser que ela me mantenha aos 60. Aos 70, meu custo de vida vai ser maior, porque meu médico vai impor restrições alimentares, meu dermatologista vai pedir cuidados especiais, se eu tenho hábitos de cuidar da minha saúde, vou ter que ter hábitos um pouco mais sofisticados e tecidos antialérgicos e viagens um pouco mais caras, né? Seria luxuoso para o jovem, é básico para o idoso. Então, eu tenho que entender que para manter hábitos, meu custo de vida tem que ser crescente. Então, o atual modelo, ele simplesmente não funciona e continuará não funcionando mesmo que as pessoas poupem mais. É preciso rever essa condição de construir na frente lá para frente um patrimônio do qual eu pretendo viver de maneira constante. Isso não vai funcionar, eu preciso ter, na verdade, um patrimônio que gere renda crescente, mesmo que eventualmente eu, entre aspas, dê o azar de viver até os 100, 110, 120 anos de idade. Eu preciso ter um mecanismo que me mantenha por um tempo maior. Podemos dizer que o planejamento financeiro inclui liberdade? O planejamento financeiro ele é praticamente sinônimo de liberdade, porque muitos acreditam que vão fazer poupança para comprar coisas mais sofisticadas no futuro, uma casa de campo, poder viajar com o tempo livre. Eu diria, na verdade, que o bom planejamento financeiro nos traz algum grau de independência financeira, se não for total, quanto maior minha independência financeira, mais liberdade de escolhas eu terei. Liberdade, por exemplo, de desistir de uma situação de ociosidade e voltar a trabalhar, liberdade de montar um pequeno negócio, liberdade de repente viajar para encontrar parentes ou viajar com amigos. A liberdade nos traz paz. A paz nos traz maior tranquilidade, um sono melhor. Então eu diria que o planejamento financeiro se traduz até em mais saúde, e isso significa uma extensão maior da vida. Enquanto que as pessoas que não se planejam serão mais ansiosas, sofrerão mais, tenderão até a encurtar sua vida por processos que somatizem toda a ansiedade, todo o problema que vem do mau planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro é sinônimo de liberdade. De liberdade e de saúde, principalmente. E de saúde. A partir de qual idade e até que idade se produz riqueza? Olha, a partir de qual idade é uma pergunta importante, porque quando se pensa em futuro, nós temos que entender que o dinheiro que nós ganhamos não é para pagar as contas do mês. Todos queremos viver mais do que queremos trabalhar. Então, se nós pensamos em trabalhar até um certo ponto e desejamos viver sem trabalhar desse ponto em diante,
É importante entender que todo o dinheiro que eu ganhar na vida, desde a bolsa aprendiz que eu tenho lá com 15, 16 anos de idade, parte daquele dinheiro tem que ser deixado para o futuro e colocado para trabalhar de maneira eficiente. Quanto mais cedo eu começo, mais eu vou me beneficiar do efeito tempo nesse planejamento. E o tempo é muito generoso, ele cria um efeito exponencial bem interessante. É o aproveitar a vida. Aproveitar a vida, mas dentro de escolhas que não inviabilizem o meu futuro. Então, o que é aproveitar a vida? Muitas pessoas hoje, na melhor das intenções, querem comprar um bom carro que cabe no bolso, uma boa casa que cabe no bolso. Não faz sentido para mim caprichar ou ter uma ótima intenção em escolher a melhor casa e no fim de semana eu passar enjaulado nessa casa sem conseguir viajar, aproveitar a cultura, lazer. Então, talvez se eu dosasse um pouquinho as grandes escolhas, pensando que eu tenho que ter uma maior variedade de pequenas escolhas financeiras, eu teria uma vida mais equilibrada. Isso respeitaria, de certa forma, o poupar desde cedo. Um estilo de vida um pouco mais simples, que cresce um pouco mais devagar, mas enquanto não cresce, eu aproveito melhor a vida, curtindo o lazer, cultura, cuidados pessoais. Com relação ao segundo ponto que você perguntou, que até que idade gerar riqueza, sinceramente, o meu ideal é gerar riqueza até o último dia de vida. As pessoas têm uma preocupação com relação ao trabalho, porque sobrecarregam-se do trabalho, sentem que um dia não terão saúde para manter esse ritmo, então querem se aposentar o mais cedo possível. O problema não está na aposentadoria, o problema não está no trabalho, o problema está no quanto as pessoas prolongam o seu processo de sofrimento, né, desejando se aposentar muito cedo. Geralmente pensam só naquele período, tem que trabalhar tantos anos para poder me aposentar com 60. Exato, entendendo que ali anos. será a fase produtiva e ponto. E o erro, na verdade, é, primeiro, ter pouca qualidade de vida. Eu preciso ter mais qualidade de vida, eu preciso fazer alguns sacrifícios na minha carreira, mas aos poucos ir modelando essa carreira para se tornar menos sacrificada e trazer mais colheita. Outro ponto, com mais qualidade de vida, eu vou ter menos pressa de me aposentar. Eu vou estar vivendo melhor, desfrutando melhor da evolução da minha carreira. Então, prolongar o tempo da carreira não é ruim, né? O ruim é trabalhar por muito tempo quando eu estou sofrendo com isso. Agora, a partir do momento que chega a tal da aposentadoria, né, que até no meu livro mais recente, Adeus Aposentadoria, eu justamente critico o grande desejo das pessoas em se aposentar. O que muita gente vê como um ponto final, eu vejo como o ponto inicial da fase mais interessante, em que eu vou ter uma fase em que estou dedicando todo o meu esforço, energia, networking, para multiplicar resultados não para mim, mas para quem me deu a oportunidade do emprego. Enquanto eu sou empregado, o meu papel é criar lucros, é reduzir custos, é encontrar mais faturamento, mais clientes. Se eu for competente nisso, eu aumentarei minha renda ao longo da vida, eu crescerei na carreira. Só que é importante perceber que essa intensa dedicação ao enriquecimento de quem me deu a oportunidade do emprego tira um importante tempo para eu cuidar do meu patrimônio. Esse patrimônio vai crescer num ritmo mais lento. Se eu acreditar que aquele patrimônio formado ao final de uma carreira é suficiente para viver dele, eu estou desperdiçando agora a grande oportunidade de ter tempo mais livre para poder somar o tempo ao meu patrimônio e com isso ter uma estratégia mais complexa de investimentos e talvez por 10, 15, 20, até 30 anos, dar uma intensidade de crescimento desse patrimônio que eu não consegui dar em 30, 35 anos de carreira. Então eu diria que na aposentadoria eu consigo me dedicar de corpo e alma a um projeto empreendedor, a passar mais tempo acompanhando a evolução de uma obra quando eu decidi construir casas populares, ou uma carteira de ações quando eu decidi investir no mercado imobiliário, ou cuidar de um negócio próprio quando eu decidi empreender, né? Mas essa energia que vem do meu tempo dedicado é fundamental para que aquele investimento gere muito mais rentabilidade do que aqueles investimentos que eu fiz durante a minha carreira. Então, eu não devo me contentar com o patrimônio conquistado até os 60, 65 anos. Eu tenho que entender que a partir daí, eu tenho que ter uma vida bem vivida, eu tenho que ter qualidade de vida para poder ter uma energia extra e fazer algo que me apaixone. Idealmente, um projeto que tenha sido cultivado nos últimos 15, 20 anos de carreira, em que a partir do momento que eu vejo que não vale a pena investir tanto em cursos de especialização, capacitação, pós-graduação para vitaminar minha carreira, chega uma hora que isso já não é tão produtivo, quando eu já estou numa fase de voo de cruzeiro. Essa menor necessidade de investir na minha carreira cria a oportunidade de eu começar a investir algum tempo no começo de um projeto empreendedor que lá na frente, com o tempo disponível, vai estar prontinho para simplesmente, com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de planejamento, diminuir as chances de risco quando eu começo um projeto com maior probabilidade de ganho. A carreira, então, é o período de construção do patrimônio? A carreira é o primeiro período de construção do patrimônio, normalmente o período de crescimento mais lento do meu patrimônio. Eu vou formar um bom patrimônio, mas após a carreira eu vejo o que muitos chamam de aposentadoria, mas eu prefiro chamar de fase empreendedora, como aquela em que meu patrimônio crescerá mais intensamente. E a partir do momento que eu entendo que esse patrimônio que está crescendo mais intensamente, meu projeto empreendedor começa a andar sozinho, eu tenho que começar a me preparar para delegar
atividades, decisões para um terceiro, um gerente, ou automatizar, informatizar o meu negócio, para que eu comece a me afastar dele e assuma uma terceira fase na minha vida, que é a fase investidora, aquela em que meu patrimônio gera renda para mim e que eu vou controlar alguns indicadores, vou ter uma presença menos frequente no meu empreendimento, para que ele gere a renda necessária para curtir minha quarta ou quinta idade, por exemplo, né? E talvez prepare até uma transição para os meus sucessores assumirem esse negócio empreendedor, esse projeto empreendedor, para que tenha uma maior facilidade de geração de renda no futuro. É importantíssimo que uma geração tenha consciência de deixar para a próxima geração uma capacidade de gerar renda. Senão nós vamos continuar repetindo no Brasil aquilo que acontece às gerações, que é a realidade de um trabalhador construir sua renda, essa renda ser insuficiente para uma vida longa, para uma sobrevida longa, consome-se a maior parte do patrimônio após a aposentadoria e quando a pessoa chega ao fim da sua vida, ela tem muito pouco para deixar para os seus herdeiros, ou seja, os herdeiros têm que começar do zero, remar tudo de novo. Isso mantém o país pobre, geração após geração, né? Acumular patrimônio e deixar para a geração seguinte uma capacidade de ter renda é fundamental para o país enriquecer. Gustavo, falando em acúmulo de renda ou riqueza, os fundos de pensão ajudam? Os fundos de pensão são fundamentais, porque hoje o trabalhador que dedica 8, às vezes 10, às vezes 12 horas por dia à sua carreira, né, no pouco tempo livre que tem o papel de pai, de mãe, né, de membro de uma família, de um círculo de amigos, esse trabalhador, se quiser investir adequadamente ou com um certo grau de risco no mercado de ações, ele vai estar assumindo um risco muito alto, porque justamente ele vai estar exposto a pegar somente as sobras daqueles investimentos que aqueles que têm maior participação no mercado aproveitaram melhor. O mercado de imóveis não é diferente. Se eu for visitar empreendimentos imobiliários no fim de semana, eu estou vendo todo o aspecto comercial do empreendimento imobiliário. Se eu for durante a semana, eu vou estar mais próximo da realidade de investidor, né? Eu vou receber uma atenção diferenciada de um corretor de imóveis. Então é importante entender o quanto que essa dedicação de tempo é fundamental para ter um bom desempenho. Então, durante minha carreira, com pouco tempo que eu tenho, quanto mais risco eu assumir, maior a probabilidade de eu fracassar no meu projeto. Então, o ideal mesmo é, nos primeiros 20, 30 anos de produção de riqueza da minha vida, eu confiar nos instrumentos que são seguros, previsíveis, que são estruturados exatamente para esse objetivo. Eu estou falando não só de fundos de pensão, mas também de planos de previdência, confiar no INSS, que tem um papel social importante com seus seguros sociais, e com isso entender que toda acumulação gerada nesse processo será parte de uma evolução de uma riqueza que será vitaminada numa fase seguinte em que eu terei maior dedicação para aquele empreendimento. Eu diria que fundos de pensão hoje são a maneira de ter um futuro mais previsível. É o investimento mais rentável? Não, e nem se pretende fazer do fundo de pensão, do plano de previdência, o investimento mais rentável. Ele é a melhor relação custo-benefício na construção de um futuro previsível. Como as redes sociais, as universidades podem ser envolvidas e contribuir para o processo educativo? Olha, é uma questão de aculturamento. Muitos tratam o futuro, ou tratam o resultado de um projeto previdenciário como uma preocupação, né? Tentando conscientizar as pessoas para a importância, né, de cuidar, porque se faltar haverá uma ameaça muito grande, uma perda. Fala-se de um futuro muito temerário, né, que as pessoas têm que se preocupar e fazer algo hoje para cuidar desse futuro. Tem que pensar na aposentadoria. Exatamente, mas é interessante que tudo aquilo que é um problema para as pessoas tende a ser evitado. Se eu falasse de doença, por exemplo, se eu falasse de cuidados para evitar um descontrole da taxa de açúcar ou do colesterol no meu sangue, tudo isso, a gente sabe que o jovem tende a evitar esses assuntos, porque tudo que é ruim, o próprio cérebro ele cuida de evitar. Eu vou querer coisas que me motivem. Então, eu acho que uma forma de você envolver universitários, envolver as redes sociais, é mostrar que o futuro nada mais é do que a evolução de vários momentos presentes. Eu vejo muito jovem falar que não é a hora de cuidar do futuro, porque ele é jovem, ele quer aproveitar a melhor fase da vida, porque quando acabar a melhor fase da vida, ele vai começar a cuidar do futuro. Eu sinceramente... Pensamento completamente eu errado. cuido da minha vida como se eu nunca quisesse perder a melhor fase. Não que eu me sinta jovem, não vou me sentir jovem e quero me sentir jovem aos 60, mas eu me sinto adequadamente na minha idade, aproveitando o que eu posso aproveitar e tomando os cuidados para não perder o que eu tenho. Então, a maneira adequada de se tratar o futuro é mostrar que um presente bem cuidado, um presente bem aproveitado, somado a cuidados para não perder o que a gente tem de bom, vai resultar num futuro equilibrado. É essa teoria que eu defendo já há algum tempo, não só no livro novo, mas mostrar às pessoas que a parte mais importante de um projeto de enriquecimento não é o cortar gastos nem o poupar, mas sim o gastar bem. Porque o gastar bem me dá qualidade de consumo, me dá motivação. A motivação é um elemento fundamental para criar disciplina.
Não adianta eu estar endividado, perceber que tem que poupar dinheiro, cortar um monte de gasto. Amanhã eu ponho as finanças em ordem, mas eliminei vários gastos que eram importantes para o meu bem-estar. Eu posso estar racionalmente motivado a fazer poupança, emocionalmente eu estou abalado. Então, meu cérebro vai se encarregar de me tornar uma pessoa mais ansiosa, prejudicar meu sono, criar vários imprevistos para eu desistir desse plano e em pouco tempo eu quebrei a disciplina de formação de poupança. Agora, se eu for uma pessoa que talvez com custo de vida um pouco menor, consigo aproveitar mais lazer, mais cultura, mais cuidados pessoais, vivo melhor, esse próprio sentimento positivo de estar vivendo bem vai contribuir para eu ter motivação que vai resultar em disciplina para fazer uma poupança de longo prazo. Porque o que eu vou querer no futuro não é aquilo do qual eu estou abrindo mão no presente. O que eu quero no futuro é manter esse bom presente que eu estou construindo agora. Isso é fundamental. O equilíbrio é a palavra-chave em todo o processo. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. TV Abrap no 35º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.